Fala pessoal do Quebrando as Bancas. Bom, tô aproveitando aqui esse tempo, eu tô indo assumir meu serviço, né? Serviço de 24 horas aí que eu vou tirar. E aproveitar esse tempo na estrada para conversar um pouco com vocês. É o seguinte, pessoal, a vida ela é um efeito borboleta, né? Eu acho isso fantástico, né? A gente acha que tem domínio, só que a gente não tem domínio. Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Bom, cara, ser PRF não era uma coisa que estava no meu radar, né? Quem me acompanha há mais tempo aí talvez já saiba, por outras histórias que eu já contei, né? Mas não estava no meu radar. Eu sequer cogitava, até mau conhecimento eu tinha sobre o que era a PRF. Mas por muito tempo eu queria ser militar, né? Porque, enfim, minha família é de militar, meu pai é militar, meu avô paterno é militar, meu avô materno é militar, todo mundo militar, vários tios militar, enfim, uma galera militar. Estudei no colégio militar, então a ideia era ser militar. As coisas mudaram, né? Acabou que eu rodei na prova para ser militar e aí começa o primeiro ponto do efeito borboleta na minha vida. Tava eu em 2002 no colégio militar, prestei prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e por uma questão em química eu fiquei de fora. Cara, eu tava destruindo nessas provas aí desse ano. Eu tinha quase gabaritado matemática, eu tava fazendo umas médias bem altas assim. E daí a galera começou a falar pra mim: nossa, tu vai passar. É certo que tu vai passar, tu vai destruir, tu vai passar entre os primeiros. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Muita pressão, né? Porque pra mim, cara, ser militar era ser oficial do exército, né? Era uma realização absurda. Era algo magnífico pra mim. Era uma coisa muito grandiosa. Meu pai era sargento, né? Então, filho de praça. Aí eu via assim ser oficial como algo incrível, algo surreal. E enfim, tava indo bem nas provas. Acabei não aguentando a pressão, fiquei muito nervoso no dia da prova de química, que era meu ponto fraco. Só que por ser meu ponto fraco, foi uma das matérias que eu mais estudei. Eu tava bem naquela matéria. O que me tirou foi o nervosismo mesmo. Eu errei contas básicas de multiplicação, da vírgula, enfim. Eu sei que até a fiscal da prova chegou. Quando eu vi, eu senti um carinho nas costas, assim, né? Alguém passando a mão nas minhas costas. Era a fiscal passando a mão nas minhas costas. De tão nervoso que eu tava rezando durante a prova. Era um nervosismo absurdo que eu tava sentindo. E acabei, então, ficando de fora, né? Por uma questão. Se não fosse essa uma questão em química, por isso que eu falo do efeito borboleta, talvez vocês tenham visto, tem um filme, né, com esse nome, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Não sei exatamente em que parte do país eu estaria, mas não seria PRF. E esse foi o primeiro efeito borboleta. Depois que passou essa fase aí, eu fiquei meio sem saber o que fazer da vida, né? Quando eu vi que o exército, que não ia dar mais o exército pra mim, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Chegou a época do vestibular, eu era muito bom em física e matemática, e na URGS, tá? Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, o vestibular, não sei se ainda é assim, mas tem pesos diferentes. Cuidado, perigo reportado à frente. Mas tem pesos diferentes
dependendo da área que você vai escolher. Se você vai escolher medicina, vai ter um peso maior lá para as exatas e para biologia. Se você quer engenharia, vai ter um peso maior para as exatas. Se você quer algo das humanas, vai ter um peso maior das humanas, tá? É mais ou menos assim. E como eu era bom em matemática e em física, eu olhei lá, vou fazer engenharia elétrica. Eu sou bom nesse negócio de física e matemática. E, cara, não estudei pro vestibular, não estudei nada pro vestibular, simplesmente fiz o meu colégio ali, normal, né, passei, e eu tava tão bem preparado por ter estudado pra esse concurso aí de ser oficial do Exército, que eu fui sobrando, mesmo sem ter estudado, focado no vestibular, eu tava sobrando, e eu acabei sendo aprovado na Universidade Federal para engenharia elétrica. Eu nem estava esperando o resultado. Quem me avisou foi meu irmão, que ligou para mim e falou: "Ah, tu passou, tu foi aprovado". Porque eu tava sem esperança de que eu fosse aprovado, né? Na minha cabeça lá, eu tinha que ter estudado muito para conseguir ser aprovado. E deu certo, né? Comecei engenharia elétrica. Só que, cara, quando eu comecei engenharia elétrica, eu senti que aquilo não era para mim. Eu me desempolguei vendo outros colegas que já eram técnicos, né, de eletrônica. O pessoal, alguns ali já sabiam programar, sabe? E eu, sonhão ali, pra mim não era um sonho, pra mim não era nada. Eu tava ali porque eu era bom em matemática e física. E até me destaquei em algumas provas, né? O colégio militar, ele dá uma base bem forte em matemática e física, sabe? Eu até me destaquei, assim. E, enfim, eu tinha tudo pra estar gostando da engenharia elétrica, mas, cara, não mexia comigo. E daí, cheguei em casa, conversei com meus pais, falei que eu tava pensando em largar a engenharia elétrica, procurar outro curso. E meu pai se colocou totalmente contra, né? Meu pai falou, inclusive, assim: cavalo andado, ou melhor, cavalo encilhado não passa duas vezes no mesmo lugar. Meu pai veio com essa pra mim. Meu pai me ensinou muitas coisas boas na vida, né? Mas ele tem algumas crenças limitantes, ou melhor, tinha, né? E eu disse: não, cavalo vai passar encilhado quantas vezes eu quiser que passe. E eu fui lá, mesmo contra a vontade do meu pai, eu larguei engenharia elétrica e comecei a estudar pro vestibular, para fazer direito. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser delegado da Polícia Federal. Esse era meu objetivo naquela época, né? E para isso eu precisava fazer direito. Meu pai não tinha grana para pagar uma universidade particular, então eu tinha que passar em direito na URGS novamente, né? Fui lá, comecei a estudar. Bom, antes, né? Esse foi o segundo efeito borboleta. O segundo efeito borboleta foi: se eu tivesse escutado meu pai, o que eu estaria fazendo hoje? Hoje eu seria um engenheiro elétrico, né? Um engenheiro eletricista. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, né? Aí, enfim, comecei a estudar então para o vestibular de Direito. Fui aprovado para o vestibular de Direito. E ali, né, na faculdade, comecei a ter contato com coisas do judiciário. Eu não sabia nada o que era um juiz, o que era um promotor, um procurador da República, né? Eu tinha aquela vaga noção, mas eu não sabia o que era. E aí, cara, na faculdade de Direito eu comecei a achar delegado muito pouco, né? Eu pensava assim: pô, eu quero ser o que tiver de mais foda aí. E o que eu tava vendo ali de mais foda, né, pensando nos status, era juiz e procurador da República. E o que eu fiz então? Durante a faculdade, eu era um cara assim que eu matava muita aula, tá? Eu tava sempre controlando as faltas, mas eu estudava muito em casa, muito mesmo, cara. Então, eu acho que eu aprendi mais estudando em casa sozinho do que indo para as aulas, né? É um pouco prepotente esse meu comentário? É um pouco prepotente.
Mas é real, cara. Assim, eu pegava as orientações dos professores. Quando eu via que tinha um professor muito bom, por exemplo, eu tive aula com Humberto Ávila, né? O cara da teoria dos princípios. Tem livros publicados aí em vários idiomas. O cara é realmente muito bom. As aulas dele eu não perdia. Mas a maioria das aulas eu via que eu pegando um livro, eu ia saber muito mais, né? Então, eu já comecei durante a faculdade a estudar para esses concursos tops, tipo juiz, procurador da República. Isso eu comecei pelo segundo, terceiro semestre da faculdade. O que eu fazia? Eu gastava muito dinheiro comprando material, cara. Eu estagiava, né? Isso aí é importante falar para vocês também. Eu sempre trabalhei, sempre estagiei e levava a faculdade junto. Tá? Eu nunca tive um tempo assim só estudando. Era sempre trabalhando também, né? Eu precisava de dinheiro, precisava ir no cinema com a minha noiva, né? Atual noiva, na época ela era namorada, e eu tinha que bancar e, enfim, eu precisava ter uma grana, né? Então, como é que eu me organizava? Eu tinha faculdade de manhã, de tarde eu tinha estágio, e de noite era o tempo que eu tinha para estudar. Procurava sempre estudar umas 3 horas por dia. Meu estudo então era o seguinte, eu estava dizendo para vocês que eu gastava muito dinheiro comprando material, eu comprava livros e fazia fichamento desses livros. Cara, tem gente que fala, né, não faça resumos, não faça fichamentos, você vai perder muito tempo. De fato, você vai perder muito tempo. Então, não é um método recomendado para quem está estudando para uma prova de curto prazo. Mas o cara que está lá na faculdade ainda, nossa, olha, excelente você fazer isso, fazer fichamento. Você vai aprender demais. Então, para cada matéria, eu comprava um livrão e fazia fichamento do livrão, de cabo a rabo, cara, de cabo a rabo. E também, né, eu complementava com questões, complementava com alguma coisa que eu achava de interessante nas aulas da faculdade e ia engordando ali o meu fichamento, né? Então, desde o início da faculdade, comecei então a me preparar para juiz, para procurador da República, né? Todo mundo falava assim, nossa, esse é o concurso mais difícil do Brasil, é muito, muito difícil. E, cara, eu teria que ser um vídeo muito mais longo para eu explicar a construção da minha mentalidade, assim, né? Mas quando as pessoas falavam, eu cheguei a um ponto assim que quando as pessoas falavam que era difícil, eu pensava pra mim, eu me forçava a pensar assim, é difícil, então é pra mim, é esse aí que eu quero. Mas esse estado de confiança, ele não veio do nada, ele foi construído. Por muito tempo eu era um cara sem confiança nenhuma pros estudos, tá? Eu consegui mudar isso e mudei fingindo, cara, fingindo que eu era muito bom. E daí chegou uma hora que você realmente começa a ficar muito bom. Porque se você coloca na sua cabeça, nossa, eu sou muito bom em matemática, e você não é, mas você bota, eu tenho facilidade em matemática, eu sou bom, eu gosto, você começa, seu cérebro ele se prepara para realmente ficar bom naquilo. Você começa a se deter mais nos conteúdos, fazer mais questões, você se esforça mais, seu cérebro ele fica mais apto a receber o conteúdo, sabe? É como se ele se abrisse para receber o conteúdo. É uma coisa meio mágica aí, pessoal, mas enfim, esse negócio de você se portar como a pessoa que você quer ser, dá certo, tá? E, enfim, então tava eu lá já me preparando para procurador da República, juiz federal. Eu não sabia exatamente qual dos dois, eu tinha uma inclinação maior aí para procurador da República, porque o juiz ele é muito inerte, né? O procurador da República, cara, se você ler a Constituição, o que um procurador da República pode fazer é incrível, cara. É uma profissão muito bonita mesmo. Aí, bom, comecei a pegar provas anteriores durante a faculdade, vi que eram difíceis, mas eu, estudando, eu consegui acertar as questões. Então eu pensei, olha, vai levar um tempo, mas vai dar certo pra mim. Além de você ter o curso superior de Direito, né, para fazer juiz federal e procurador da República, você também tinha que ter 3 anos de prática jurídica. Então eu ia me formar
E daí a ideia era fazer um concurso de analista ou delegado, né? Fazer os 3 anos de prática jurídica e então prestar concurso para juiz federal, procurador da República. Bom, durante a faculdade eu era o cara, assim, eu era conhecido como o concurseiro, né? Porque tudo que é concurso que abria, eu ia lá e fazia. Eu não me preparava especificamente para nenhum concurso quase, tá? Porque eu não tinha tempo, né? E eu não tava nem formado. Então era concurso como teste, treineiro, né, que chama. Eu fazia vários concursos como teste, só para ver como é que eu ia ir mesmo, né? E um dos concursos que eu fiz foi delegado do estado do Paraná. Esse daí foram 2 questões que me deixaram de fora da segunda fase. Mas como eu disse, eu não estava formado, não ia adiantar eu ter feito essas 2 questões a mais, né? Mas eu lembro também que eu fiz concurso para procurador do estado. É um concurso top, cara, procurador do estado, tá? Ele é um advogado que defende o estado nos litígios judiciais aí, e às vezes até extrajudiciais. E o cara ganha muito bem, né? Ganha acho que uns 20 e poucos mil hoje. Na época era 15 mil, mas 15 mil naquela época era grana. E eu fiquei também por umas 3 questões, cara, para ir para a segunda fase. Eram 100 questões e eu fiquei por umas 3 para ir para a segunda fase. Sendo que várias matérias ali eu não tinha estudado ainda, não tinha visto na faculdade, né? Eu estava no 8º semestre, se eu não me engano, quando eu fiz para procurador do estado. Eu, depois de procurador do estado, teve o concurso de juiz estadual aqui do Rio Grande do Sul. Pô, um concurso para juiz de direito, né? Um concurso bem difícil. E, cara, foram também, acho que esse daí foram 4 ou 5 questões. Eram 100 questões também. E foram 4 ou 5 questões que me tiraram da segunda fase. E se você procurar meu nome no Google aí e colocar juiz de direito, se a banca não tirou esses arquivos do ar, é provável que você ache, você vai ver que eu não tô inventando nada aqui. Aí eu já tava no 10º semestre e mandei bem pra caramba. Então, cara, era certo, né? Tudo que tava se alinhando ali mostrava pra mim que ia ser tranquilo eu ser juiz de direito não, né? Eu ser juiz federal ou procurador da República. Por que eu penso mais nessas matérias federais, né? Não sei, cara, eu tenho uma afeição maior pelas matérias federais, talvez por ter estagiado no Tribunal Regional Federal, estagiado também no Ministério Público Federal, eu acabei que eu gosto mais das matérias federais do que das matérias estaduais. Mas, retomando aqui então, eu era o cara na faculdade que o pessoal falava assim, não, esse daí vai ser juiz federal certo, esse daí vai ser procurador da República certo. Quando se tratava assim de concurso, né, o pessoal, meus colegas ali, botavam muita fé em mim que eu ia ser o cara, né. Aí a vida é um efeito borboleta. Olha só, pessoal. Bom, comecei a trabalhar como assessor no Ministério Público Federal, né? Fiz vários concursos, analista, TRF, técnico STM, fui aprovado em 8º lugar no técnico STM, enfim, vários concursos aí, e comecei a trabalhar como assessor no Ministério Público Federal. Eu trabalhava em crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capitais, era uma matéria bem importante, né? Tinha a ver com o COAF, movimentações financeiras atípicas, dólar cabo, instituição financeira clandestina, esse tipo de coisa aí, muito interessante. E um colega na faculdade, ele era PRF. E esse colega na faculdade falou, cara, eu sei que não é algo que tu queira, mas talvez te ajude aí, te dê uma experiência legal. Vai ter concurso para policial rodoviário federal, né? A gente trabalha em escala, então é um concurso que te dá bastante tempo para estudar. E tu quer ser delegado também, né? Então tu vai ganhar pontos de títulos e vai te dar uma experiência legal ser policial rodoviário federal. Então, de repente, faz aí esse concurso, tá para abrir. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pô, PRF.
Aí ele contava umas histórias de acompanhamento tático, né? Que o pessoal leigo chama de perseguição, né? E, cara, eu achei legal aquelas histórias que ele contava, sabe? Pô, adrenalina, assim, ele tava sempre muito empolgado contando as histórias de serviço dele, sempre empolgadão. Às vezes dava alguma matéria na TV, daí ele falava, ó, era eu pilotando ali, ó, dirigindo ali. Pô, eu achei legal aquilo, cara. E ficou na minha cabeça. Mas aí, quando saiu o concurso para a PRF, eu já estava trabalhando no Ministério Público Federal. Qual era a minha ideia? Era ficar 3 anos ali, fazer minha prática jurídica. E quando saísse procurador da República, juiz federal, tá na ponta dos cascos e destruir, né? Tava tudo se encaminhando para isso. Saiu o concurso então da PRF, não era um concurso que estava no meu radar, mas eu me inscrevi. Vamos ver o que vai ser, né? Me inscrevi no concurso. Quando saiu o edital, eu dei mais um tempo ali, catando material, me ajeitando ali. Cara, deu 1 mês e pouco de preparação. Eu não tô falando isso aqui pra impressionar ninguém, tá? Mas eu fui aprovado estudando 1 mês e pouquinho, focado na PRF, né? Como vocês sabem, né, eu tinha uma bagagem bem grande em concursos para a área jurídica, né? Mas concurso para a área jurídica é diferente de um concurso como o da PRF, que é um concurso que vai te pedir noções de direito. É óbvio que meu conhecimento, a minha bagagem em concurso me ajudou muito a ser aprovado no concurso da PRF, né? Mas se não tivesse aquele 1 mês de estudo focado no concurso da PRF, eu não teria conseguido a aprovação, né? Eu tive que estudar CTB, estudei somente lendo ali o CTB. Foi o que eu recomendei para os alunos do Quebrando as Bancas. Tinha gente pegando o livrão para estudar, eu disse, cara, livrão não vai dar tempo, livrão não é importante, você tem que saber a letra da lei. Foi isso que eu falei para os alunos, foi isso que eu fiz, deu certo para mim, né? No meu concurso caíram bem poucas questões de trânsito, mas no último concurso caíram 40. E quem seguiu os conselhos de estudar pela lei se deu muito bem. Retomando, né? Eu vou abrindo alguns parênteses. Então tá, fui aprovado no concurso da PRF. Cara, com a aprovação no concurso, eu fiquei assim na cabeça, né? Bom, vamos ver o que vai dar. Não sabia ainda se ia assumir, né? Eu tava muito bem, eu tava morando em Porto Alegre, né? A cidade da minha família, a cidade da minha namorada. Eu não sabia para onde eu iria no concurso da PRF. Comecei a assistir uns vídeos sobre a PRF, achei massa um monte de vídeo de acompanhamento tático, de troca de tiro, os treinamentos. Somou isso com as histórias que eu sabia que o meu colega tinha falado lá, daí, vamos ver, né? Fui pro curso de formação, cara, foi muito massa. O curso de formação foi muito massa, eu curti demais, cara. Eu me desenvolvi como pessoa, eu aprendi um monte de coisa legal pra te usar na vida mesmo, né? Coisas de primeiros socorros, técnicas de tiro, técnica de defesa pessoal, um monte de coisa massa. Também eu vi ali o espírito de amizade que havia entre os PRFs, né? E os instrutores, durante o curso de formação, eles pregavam muito isso entre nós, o espírito de família, né? Que tinha que ter entre a turma. Tanto é que a gente não chamava turma Charlie 2, que era a minha turma, né? A gente falava família Charlie 2. Todo o início de instrução, né, tinha o xerife e ele tinha que apresentar a turma para o instrutor. E do meio para o final do curso, a gente já não falava mais turma Charlie 2, a gente falava apresenta família Charlie 2. E, cara, até hoje o pessoal tem um grupo no WhatsApp aí, né, todo dia alguém tá conversando nesse grupo. Realmente cria-se um espírito de amizade muito grande na PRF. A PRF, ela preza por isso, e isso é uma coisa que eu não tinha visto antes, em lugar nenhum. Eu tinha visto esse espírito de camaradagem. Isso é diferente, né? Na Polícia Federal não tem esse clima aí.
no curso de formação é mais uma competição, né? Às vezes, se o cara lá rodar, você vai melhorar de classificação e fica um torcendo às vezes pro outro. Se dá mal, né? Eu já fiquei sabendo disso. Enfim, cara, a PRF me conquistou no curso de formação. Pra vocês terem ideia, cara, eu na minha formatura da faculdade, até pra assumir lá o cargo no MPF, que eu tinha um prazo curto, eu nem fiz formatura, eu me formei em gabinete. E, cara, eu não senti falta, eu nem tava afim sabe? Pra mim, eu não tava fazendo mais que obrigação ali ter me formado, eu não quis comemorar. E, pô, me formei em Direito numa universidade federal, né? A maioria ia querer comemorar, ia querer fazer formatura, chamar os familiares. Eu não, cara. Aquilo ali pra mim não significou muita coisa. Agora, a formatura do curso de formação, né? Que foram 100 dias só, né? A faculdade foram 5 anos. O curso de formação foram 100 dias. Eu tava tão orgulhoso daquilo, cara. Tão orgulhoso de ter concluído o curso de formação. Concluí ele bem, consegui notas boas. Eu tava orgulhoso demais, que eu queria, se eu pudesse, eu chamava toda a minha família, chamava todos os meus amigos. Eu tava muito feliz no curso de formação, na formatura do curso de formação. Só que eu não sabia ainda para onde que eu ia, né? E saiu então as lotações, né? E eu caí lá no Tocantins. E, cara, quando deu Tocantins, pô, Tocantins é longe, né? É bem longe daqui de Porto Alegre, né? Onde eu moro. E eu fiquei um pouco em dúvida se eu assumiria ou não, né? Eu vi que meus familiares deram uma baqueada, assim, sabe? Ficaram mais cabisbaixos, né? Eu nunca tinha me afastado da minha mãe, por exemplo, mais do que um mês na vida, né? E me afastei um mês só, nunca mais do que isso. Eu sempre estava muito perto da minha família, da minha namorada também, sempre perto, se vendo todo dia, se falando todo dia, andando juntos todo dia. E daí, de repente, do nada, eu ia ir pro Tocantins, sendo que eu tava no MPF, eu tava com a minha ideia de 3 anos de prática jurídica. E daí eu fiquei naquela, né? Pô, a PRF me conquistou, eu achei massa, eu quero viver, nem que seja alguns anos isso, né? Aí eu faço um outro concurso, delegado, e faço meus 3 anos de prática jurídica como delegado. Ou tento mesmo na PRF fazer a prática jurídica, tá? É possível, né? Tem alguns setores da PRF que eles, você pode usar eles como prática jurídica, são aceitos, tá? Depois eu posso fazer até um vídeo sobre isso. Mas bateu aquela dúvida, pessoal. Bateu a dúvida, talvez algumas pessoas assistindo aqui me julguem, né? Mas vocês têm que ver que eu já tava com uma remuneração boa, eu já tava na minha cidade, né? Porto Alegre, e eu tava com a vida legal, era só fazer os 3 anos de prática e eu ia fazer os concursos que eram o meu sonho, né? E por isso que eu fiquei em dúvida se assumia a PRF ou não. Falei com a minha mãe, aí minha mãe falou pra mim assim, chegou uma hora que eu tava quase inclinado a não assumir, né? Mas aí minha mãe disse assim pra mim: filho, vai lá, assume, fica 1, 2 meses, e daí tu vê, se tu não gostar, tu vem embora. E assim foi, né? Conversei com meus colegas do curso de formação também, disse pra eles que esse era meu plano. Alguns não entenderam, né? Pô, como assim o cara vai, né? Pô, passou num concurso e vai largar. O caminhão cruzou a pista do nada, por isso que dá acidente, cara. Bom, então cheguei no Tocantins, né? Quem sabe aí minha história sabe que eu conheci 2 paranaenses e fiquei muito amigo desses 2 paranaenses, né? A gente se apresentou lá em Palmas, né? Na sede da PRF no Tocantins. Ficamos no hotel de trânsito e o superintendente ali nos deu uma semana e meia pra gente ficar em Palmas antes de se deslocar para os postos, né? Ou para onde a gente seria designado para trabalhar. Na época era um distrito, hoje é uma regional. E
Enfim, fizemos turismo em Palmas, a galera se conheceu, confraternizou, passeamos. E daí eu conheci esses dois paranaenses que foram designados para o mesmo posto que eu fui designado, né? Palmeiras do Tocantins. Aí a gente decidiu então morar junto, né? A ideia deles era sempre também estar fazendo permuta para viajar, para ver a família, né? A ideia era a cada 1 mês e meio, 2 meses, fazer permuta e ir para casa, ficar uns 15, 20 dias. E, enfim, daí decidimos então morar juntos. A gente alugou uma casa que era até de um PRF aposentado de Goiânia. Ele era dono de vários terrenos, várias casas na cidade, e ele alugou uma das casas dele para nós, né, um PRF aposentado. E aí a gente decidiu também comprar um carro junto, né? A gente comprou um Palio, cada um deu 5 mil reais e compramos um Paliozinho. E a gente dividiu o carro, então daí para ir pro plantão, essas coisas, né? A cidade era bem pequena, então a gente usava o carro basicamente para supermercado e plantão. E pro serviço, né? Era isso que a gente fazia. Que mais? Bom, aí comecei a trabalhar, né? Vamos lá, 2 meses, vamos ver aí o que eu acho da PRF, se eu continuo aqui ou não. Cara, dava saudade, a saudade batia, tá? Doía, mas eu tava apaixonado pelo serviço. Acabou assim, cara, que aquilo vira um vício mesmo. Pra vocês terem ideia, mesmo nas minhas folgas, eu acabava indo trabalhar. Sempre que tinha uma oportunidade, algum colega tá numa situação ali mais perigosa, deu alguma ocorrência, eu era o cara que me voluntariava para ir trabalhar na folga. De tanto que eu gostava daquilo, cara. Era como se fosse um vício mesmo, cara. Você tinha que botar o uniforme e trabalhar. Eu estava sempre disponível para as missões. Fiz várias missões, coisas assim, cara, que fui em lugares que eu jamais teria conseguido ir, realidades que eu vivi que eu jamais teria conhecido se não fosse pela PRF, né? Fui em missões combatendo o trabalho escravo, andamos em fazendas longínquas, assim, sabe? Coisa que a gente tinha que fazer trilha às vezes para acessar os locais, retirar aqueles trabalhadores daquelas condições subhumanas, né? Condições realmente degradantes. Cara, um monte de missão, um monte de serviço legal, pegamos traficantes, pegamos cara corrupto. Aquilo fez eu me apaixonar, cara. E daí eu comecei a botar em dúvida aqueles meus objetivos. Ser procurador da República, ser juiz federal. Eu comecei a colocar em dúvida. Eu nunca tinha colocado em dúvida se era isso mesmo pra mim. Mas ali eu comecei a pensar, pô, por que eu tô querendo fazer concurso de juiz, concurso de procurador da República, né? Durante meu tempo trabalhando no MPF, né, eu também, cara, embora eu quisesse os 3 anos de prática jurídica, eu tava me sentindo sufocado lá, tá? Esse foi um dos motivos ali que fez eu fazer o concurso da PRF. Eu tava me sentindo sufocado. Eu trabalhava dentro de uma sala com ar-condicionado ligado ali, né? E paredes fechadas, processos, era burocracia todo dia, uma rotina burocrática todo dia. Isso me sufocava. Eu já sabia que como procurador da República, embora eu fosse ter uma liberdade um pouco maior, eu sabia que ia ser isso pro resto da vida. Juiz federal também. E daí, já na PRF, eu comecei a pensar, cara, eu acho que procurador da República e juiz federal não é pra mim. Coloquei isso em dúvida. E eu acabei vendo que eu queria fazer esses concursos, né, que pra mim eram concursos tops, era mais pra impressionar os outros e por status e pra atender a expectativa que eu gerei nas outras pessoas, né, meus colegas da faculdade, que pra eles era certo que eu ia ser juiz federal, procurador da República. Eu tava mais buscando isso pelo status e pra satisfazer a opinião dos outros, né? Satisfazer o que os outros esperavam de mim. E não era mais
algo ligado à minha essência, né? Eu amei a liberdade que a PRF me deu. A liberdade de, se eu quiser viajar daqui a 2 semanas, tem como. Eu faço uma permuta, eu vou lá e viajo. A liberdade que eu tenho nos dias de semana, sabe? Enquanto a maioria das pessoas fica esperando chegar a sexta-feira ou chegar o próximo feriado, pra mim isso não existe. Eu não fico esperando sexta-feira, eu não fico esperando o próximo feriado, né? Eu trabalho ao ar livre. Eu decido o que eu e minha equipe, né? O que a gente vai fazer no serviço, sabe? A gente não é amarrado. Nosso serviço é o ar livre, é ajudando as pessoas, né? Atendendo as pessoas num acidente ou recuperando um veículo roubado e ligando pro proprietário e falando: ó, a gente recuperou aqui teu veículo, tá? Pode vir buscar. Cara, é algo que preenche mais, sabe? Você se sente mais realizado. E eu fui vendo que o dinheiro, sabe, não era uma coisa tão relevante como eu achava que seria, né? E, bom, porque, né, você sabe a remuneração de um procurador da República, de um juiz federal, né? Uma remuneração muito maior, né? Mas eu vi que eu, com o dinheiro que eu ganho com o PRF, cara, eu consigo viajar para fora do Brasil uma vez por ano. Se eu quiser, eu viajo até mais vezes. É uma remuneração boa. Eu tenho vários dias de folga para fazer o que eu quiser da minha vida. E, enfim, né? A minha noiva também trabalha, é médica. Então, sabe, eu comecei a pensar: cara, eu vou abrir mão desses concursos aí de procurador da República, juiz federal. Conversei com minha família, né? Meu irmão até ficou meio assim, ficava me sugerindo outros concursos. Mas aí eles foram vendo que, cara, não... Realmente, ele tá bem fazendo o que ele tá fazendo, né? E aí veio quebrando as bancas também, que se eu fosse outra coisa na vida, não existiria o quebrando as bancas. Porque eu não ia ter tempo para cuidar do quebrando as bancas. Sendo PRF, trabalhando em escala, né, nosso serviço de 24 horas e depois folga, eu tenho tempo para cuidar do quebrando as bancas. Eu não teria isso se não fosse minha atividade de PRF. Então, cara, quem assistiu o filme do Rei Leão aí, ouviu o meu vídeo sobre o Rei Leão, né? O ciclo da vida, a importância de você achar o seu lugar no ciclo da vida, de você achar o seu propósito. E eu achei o meu lugar no ciclo da vida, cara. Eu encontrei o meu propósito de vida. E isso me deixa muito realizado e muito feliz. Como eu disse pra vocês, né, hoje eu não posso falar pelo amanhã, eu mudo, eu sou, né, uma metamorfose ambulante, como diz aquela música, né, e a vida é cheia de efeitos borboletas, né, então hoje eu sou PRF e hoje eu não penso em fazer outro concurso público, não penso. Pode ser que eu mude um dia, pode, né, pode ser que um dia eu saia da PRF, pode, mas eu posso dizer pra vocês que eu não me arrependo de nada das coisas que eu fiz e que me trouxeram até aqui, até eu ser a pessoa que eu sou, até eu estar no lugar que eu estou. Então, pessoal, encontrem o seu lugar, o lugar de vocês no ciclo da vida. Encontrem o propósito de vocês. Quando a vida de vocês tiver um propósito, cara, vocês estão imunes a qualquer crítica alheia. Tá? Não vai ter crítica, opinião de terceiro que enfraqueça as ações de vocês ligadas ao propósito, né? Quem tem propósito tem força nas ações, tem determinação, tem foco. A pessoa que tem propósito, ela, por mais que critiquem alguma coisa dela, ela vai seguir firme, ela fica imune, tá? Então esse é o papo de hoje. O vídeo tá bem longo, eu não sei se isso vai ficar um vídeo ou se eu vou transformar isso aqui num podcast. Mas enfim, pessoal, agradeço aí a quem me acompanhou até aqui. Grande abraço e até a próxima, já tô chegando no meu serviço. Tchau, tchau.